Oi, gente! Vamos falar hoje sobre o operador gradiente, que é o segundo dos operadores vetoriais que estamos introduzindo no nosso curso. Eu já falei anteriormente que esses operadores vetoriais que foram aprendidos na matemática, cada um deles tem um significado físico bastante claro e que fica muito mais claro quando nós vemos no contexto das suas aplicações na teoria eletromagnética. Nós vamos falar aqui, nesse momento, do operador gradiente, que ele está ligado exatamente com os conceitos de campo elétrico e potencial elétrico. Vamos então à nossa videoaula de hoje. Vamos iniciar falando da definição do operador gradiente. Gradiente de uma função escalar. O gradiente, vocês já sabem, é um operador que é aplicado em uma função escalar e tem como resultado um vetor. Que vetor é esse que é o resultado da aplicação do gradiente numa função escalar? O gradiente da função escalar f vai dar um vetor A, e esse vetor A tem as seguintes características. A direção desse vetor exatamente é a direção do máximo crescimento da função f de x, y e z. O sentido desse vetor é o sentido do crescimento da função. E o módulo de A é exatamente a taxa máxima de crescimento da função. Em outras palavras, gradiente de uma função, esse vetor A, que é o gradiente da função, é um vetor que nos diz tudo a respeito da taxa máxima de crescimento da função f. Nos diz qual é a direção desse crescimento, o sentido e, principalmente, a taxa máxima de crescimento dessa função. Por outro lado, há um outro sentido ainda que é atribuído a esse vetor A, que é o gradiente de uma função f. Os alunos, em geral, recitam isso de cor e salteado, né? O gradiente de uma função, ele é perpendicular a uma superfície. Aí eu respondo de bucho, de lata, né? Que superfície é essa? Tem milhões de superfícies no mundo, né, no espaço. O vetor gradiente, ele é normal a uma determinada forma de superfície. A superfície f de x, y e z é igual a uma constante. Essa superfície que é definida matematicamente dessa maneira. Então, não é qualquer superfície, mas sim a superfície definida matematicamente como sendo f igual a uma constante. E aí sim, o vetor gradiente ele é perpendicular a essa superfície. Mas como é que fica então essa história de gradiente com as nossas variáveis eletromagnéticas, potencial e campo elétrico? Então vamos ver como é que fica. Nós vimos nas aulas anteriores, né, que o potencial elétrico poderia ser obtido a partir de uma integral de linha do campo elétrico. Nós vimos que potencial V era igual a menos a integral de linha de E dl. Ora, se o potencial é obtido como integral de linha do campo elétrico, o caminho inverso, né? O campo elétrico pode ser obtido a partir do potencial por uma operação inversa. E a operação inversa de uma integral é derivada. A operação inversa de uma integral de linha é uma derivada direcional. E derivada direcional nada mais é do que gradiente. Ou seja, campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico. O menos aparece ali porque nós vimos lá anteriormente que o potencial também era menos a integral do campo elétrico. Ora, se o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, nós vimos então o seguinte: a direção do campo elétrico é a direção de máxima diminuição do potencial. Seria máximo crescimento se fosse mais gradiente, mas como é menos gradiente, então o campo elétrico está na direção de máxima diminuição. O sentido é o sentido dessa diminuição, portanto. E o módulo é a taxa máxima de diminuição do potencial elétrico. Em outras palavras, né, o campo elétrico ele é um vetor que aponta sempre na direção e sentido da diminuição do potencial elétrico. E ele nos dá exatamente a taxa máxima dessa diminuição. Por outro lado, o campo elétrico vai ser normal às superfícies dado por V igual a uma constante. Ora, superfície onde o potencial é constante são chamadas de superfícies equipotenciais. Portanto, o campo elétrico será sempre normal, ou seja, perpendicular às superfícies equipotenciais. É isso, essa é a relação entre campo elétrico e potencial e gradiente. Já que nós vimos, né, gradiente, vocês já viram isso nos cursos de cálculo, temos aí o gradiente calculado em diferentes sistemas de coordenadas, cartesianas, cilíndricas e esféricas. Fica aqui o registro. Se no futuro vocês precisarem, né, calcular,
está ali o material para vocês consultarem. Por hoje é só, ficamos aqui, muito obrigado e até a próxima videoaula.